Olá, bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino da região de Santo André. Essa TPC hoje foi realizada por mim, professora Tatiana, PEC de Língua Portuguesa, e pela professora Sandra, PEC dos anos iniciais. A nossa TPC hoje ela é voltada para a importância da fluência leitora em todas as fases da educação básica, com foco no ensino médio. Está ocorrendo a TPC também nos anos iniciais e ensino fundamental anos finais do mesmo tema, porém com foco na avaliação da fluência leitora que vai ocorrer agora entre o final de agosto e o início de setembro e contemplará alunos do segundo e terceiro ano dos anos iniciais e os alunos do sexto ano dos anos finais. Buscamos nessa formação ressaltar a relevância de formar estudantes que se desenvolvam como leitores fluentes e proficientes. Tá? A gente espera que esses estudantes estejam aptos a seguir a trajetória escolar, compreendendo e realizando interpretações em todas as etapas e componentes curriculares, interagindo socialmente como cidadãos, conhecedores de seus direitos e seus deveres. Para isso, tratamos os seguintes tópicos: conscientizar sobre a importância e a responsabilidade de formar leitores fluentes, oferecer subsídios e estratégias para o avanço no desenvolvimento da leitura fluente e hábil, e incentivar a leitura de docentes e discentes. Tá? Lembrando que a gente vai passar um pouquinho também sobre quais são os níveis de leitores, só para vocês terem um pouco de noção do que está acontecendo nos anos iniciais e nos anos finais. Tá? Agora a professora Sandra ela vai trazer uma breve reflexão quanto a leitura pode ser prazerosa para todos nós, tanto alunos quanto professores. Um livro é um ótimo companheiro. Depois que descobrimos o prazer da leitura, nunca mais ficamos sós. Autor desconhecido. Como é importante para você, professor, demonstrar de todas as formas para os seus estudantes o quanto é formidável este universo da leitura. E é mesmo. E não importa qual o componente disciplinar. Seja o principal modelo e motivador, mostre que você lê, leve para a sala de aula todos os dias o livro que você está lendo. Deixe-os perceber que você leva o livro para casa e traz diariamente. Permita que eles vejam que o livro faz parte do seu mundo, que há prazer nisso. Desperte a curiosidade, faça pequenos comentários acerca do livro, fale o porquê está gostando da leitura, o porquê você indicaria. Comente que outros livros você já leu e que também pretende ler. E o essencial é ler para eles. Ler notícias, textos, histórias, instruções. Aos poucos, eles vão percebendo as diferenças, variações e necessidades de ler e entender. Conte a eles o quanto o livro pode ser um companheiro em diversos lugares além da nossa escola, como também em casa, nos finais de semana, nas férias, no parque, na praia. Podemos ler também para todos. Podemos ler para crianças que ainda não sabem ler, idosos que têm dificuldade de enxergar. Todos gostam de ouvir histórias. Diga que os livros digitais também são grandes companheiros e ensine-os a pesquisar e a lerem as sinopses para escolherem um livro, a indicar para um colega quando gostar de uma leitura. E mesmo os pequenos, eles também têm opiniões acerca de uma história ouvida. Eles sabem opinar, sabem se expressar. Professor, há muitas propostas de atividades que são bem aceitas pelos nossos estudantes e promovem bons resultados a partir da própria escolha deles. Por exemplo, um sarau, a sacola literária, grupos de leitura, clube de leitores, o cantinho da leitura como espaço para que eles colhem post-its indicando a sua leitura, explicando por que gostaram, dramatizações, onde eles vivenciam a situação dos personagens de uma forma lúdica e com apresentações para outras turmas, para as famílias. A organização de visitas na própria biblioteca da escola, com um olhar mais atencioso ao número de exemplares, aos temas, aos autores, podendo manusear um livro, ver as ilustrações, sentir o cheiro do livro.
Olha quantas sensações diferentes que talvez o seu estudante nunca tenha experimentado. Mas se você, professor, conhece um escritor, convide-o para conhecer a sua escola, os estudantes. Esse contato é muito rico. Conversar com um escritor, saber da sua história de vida, suas inspirações para escrever, preparar uma entrevista, terem a oportunidade de pesquisar a biografia, sua origem, fatos sobre a vida e obra do autor dos livros que eles escolherem. E depois, organize também visitas em sites, editoras, livrarias, proporcione a escuta de um audiolivro, propõe a elaboração de uma lista de livros lidos por turma, criando desafios de leitura. São inúmeras as possibilidades para despertar o gosto pela leitura, o conhecer o livro, o descobrir esse novo universo. A gente sabe, né, que devemos trazer para a sala de aula o despertar pelo gosto da leitura. É importante isso. E todos os professores, todos os componentes curriculares podem e devem trabalhar a leitura de forma agradável e criativa durante o ano. Não é responsabilidade apenas do professor de língua portuguesa, ou de literatura, ou de linguagens, né? Todos nós temos essa responsabilidade como professores. A gente pode trabalhar obra de artes, por exemplo, reportagens, notícias. Tudo isso podem ser portas de leitura que estimulam o desafio da pesquisa, e também o aprofundamento, né? E colocam a leitura como um objetivo e estimulam os leitores, principalmente os iniciantes, a progredirem. Mas a gente também não esquece daqueles que já são mais fluentes, né? Porque a gente tem que trabalhar com eles. E eles têm que avançar também, eles não podem estagnar nesse processo de leitura, eles têm que continuar, a gente tem que continuar instigando que eles sempre queiram avançar. Eles não podem, eu já sei ler, o aluno já é fluente, então com esse eu não preciso trabalhar, eu preciso focar naquele que não sabe. Não, nós temos que focar em todos, então nós temos que perceber qual leitor está melhor, qual estudante está mais avançado e trabalhar com todos. Claro que de repente com atividades diferentes, mas a gente não pode deixar nenhum estudante estagnar no processo de leitura. A leitura, ela muda o mundo, né, e transforma o ser humano. Isso é muito importante. Então, por isso que o processo de leitura é importantíssimo na escola, né? O processamento da leitura, a compreensão da leitura, os níveis, o aluno tem que passar por todos os níveis de leitor. Ele tem que chegar no nível de proficiente, né, antes de finalizar o ensino médio. A gente tem essa responsabilidade, a gente precisa formar alunos que saibam ler proficientemente para prestar uma avaliação, para fazer um Enem, para se dedicar aí no mercado de trabalho, para se dar bem mesmo numa entrevista, numa dinâmica de emprego, em um concurso. Então é esse o nosso papel, né? Formar esse tipo de cidadão. E por que não ser uma responsabilidade de todos, né? De todas as áreas, de todos os componentes curriculares? Inácio de Loyola Brandão diz que ler é ganhar a alma. E isso é muito interessante, principalmente para quem gosta bastante de ler, né? Sabe o quanto é prazeroso, o quanto é gostoso você se envolver com o livro. A leitura, para os estudiosos, é a construção de significados, ou seja, os sujeitos é que atuam sobre o texto a partir de um vasto conjunto de conhecimentos acumulados e estruturados em função da vivência de determinada cultura. Ou seja, diante de um texto, os leitores eles acionam o seu conhecimento de mundo, porque eles já sabem. Esse conhecimento pode ser mais ou menos formalizado, depende do nível de leitor que você é. O texto ele não tem um sentido. O texto não é um sentido, o texto ele não é um significado pronto, tá? Não está lá no texto prontinho. O texto vai nos oferecendo um conjunto de pistas que vai guiando nós, leitores, né, na tarefa de construir todo o sentido que é a leitura no total, né, no conjunto. Então, você lê um texto, você vai tendo aí, o texto vai te dando pistas, vai te dando, acionando aí conhecimentos que você já possui, e aí você vai chegando na construção de todo o sentido. Tá? Só que nem toda leitura dentro de um texto é válida, né? Há algumas leituras que o texto não permite fazer, porque a gente não encontra fundamentação suficiente, ou seja, eu li, eu entendi dessa forma, ponto final.
Não, tem coisa que não tem fundamentação para sustentar. Agora, para que a gente consiga desenvolver e instigar essa construção de sentido, a gente pode solicitar, por exemplo, que os alunos fundamentem as leituras feitas, isso principalmente no ensino médio, né? Uma tarefa que a gente pode pedir para o nosso aluno. Agora, a professora Sandra, nos slides a seguir, ela vai exemplificar toda a evolução da fluência leitora, comparando com o andar de bicicleta, por exemplo, né? Como se dá essa evolução dos níveis de leitores até se chegar à fluência leitora dentro do cérebro do ser humano. Vejamos um exemplo comum do dia a dia, como andar de bicicleta. No início deste aprendizado, é comum que todos os esforços sejam canalizados para o controle do equilíbrio, e o equilíbrio sobre duas rodas. Então, neste momento, o mais importante é a capacidade de equilibrar-se e manter-se equilibrado. Num segundo e imediato momento, a preocupação será em relação ao corpo inteiro, braços, tronco e pernas. Então, mente e corpo trabalham juntos a favor de manter esse equilíbrio sobre a bicicleta, para não cair. E após a conquista desta habilidade de controle do equilíbrio, então a atenção ficará voltada para outras habilidades, como por exemplo, fazer uma curva, utilizar os freios de forma adequada, visualizar os espelhos, utilizar a buzina quando necessário, olhar os pedestres, o trânsito, os veículos e outras bicicletas que podem surgir no caminho. Quando chegar nessa etapa, você terá uma sensação de maior segurança do que no início do aprendizado. Já sabe um pouquinho mais, porém ainda não tem o domínio da habilidade de andar de bicicleta. Ainda é difícil, complicado manter o equilíbrio, andar e olhar a paisagem, por exemplo, ou ainda andar, manter o equilíbrio e pensar nos afazeres ou qualquer outro assunto. Mas por que ainda é difícil? Porque todas as ações que excedem o estar em equilíbrio e andar de bicicleta significam uma distração, isto é, sair do foco principal, que é o andar de bicicleta. Vamos imaginar que, estando você na primeira parte, no primeiro estágio, que compreende um grande esforço para se equilibrar, apareça uma outra bicicleta vindo na direção. E veja só, é uma pessoa que se encontra no mesmo estágio que você, ou seja, aprendendo a andar. Agora, neste momento delicado, todos os seus esforços estarão divididos em duas ações: manter-se em equilíbrio e desviar da bicicleta que se aproxima. Então, a primeira ação precisa ter uma certa segurança e autonomia para se concentrar na segunda ação. Essa tarefa ela é um pouco mais complicada e no momento em que for necessário realizar duas habilidades simultaneamente, a ação não será tão simples, visto que ainda não existe um domínio completo. A probabilidade dessa ação ter sucesso será bem menor. Mas por que estamos trazendo a situação do andar de bicicleta para a fluência leitora? O andar de bicicleta é apenas um exemplo de ação, que uma vez aprendida, realizamos de forma automática, sem ao menos nos darmos conta, mas que necessita do uso de diversas habilidades que são utilizadas simultaneamente, ao mesmo tempo. Quando lemos um texto, algumas habilidades são assimiladas e não nos damos conta. É tão natural e automático como decodificar palavras, entender o sentido que produz a interação de várias palavras, compreender o sentido no contexto do texto, a pontuação, a relação que há com o conhecimento de mundo, de vida, bem como das experiências, dos conhecimentos prévios e da bagagem que cada um de nós trazemos. Possuir as habilidades necessárias para lidar com leitura e interpretação, é necessário ter um conjunto de ações que é
Observar, analisar, relacionar, concluir e comparar. Para eu me tornar um leitor fluente, eu preciso reconhecer letras, palavras, frases e textos. Eu preciso localizar informações menos ou mais explícitas, realizar inferências de alcance e nível de complexidade variados e reconhecer recursos expressivos empregados dentro de um texto. Tudo isso é que me garante a compreensão de um texto e me torna um leitor fluente e proficiente. Segundo um pesquisador chamado Augusto Bucci, do Instituto do Cérebro, o hábito de leitura ele tem relação comprovada com a melhor qualidade de saúde mental. A leitura, por ela envolver imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem, né? Porque você está lendo, você sempre está aprendendo coisas novas, ou uma palavra, uma informação, você sempre aprende quando você lê, ela funciona como um exercício para o cérebro do ser humano. Tá? Porque apesar do cérebro não ser um músculo, ele precisa ser estimulado. E quanto mais você estimula o seu cérebro, mais redes de conexões ele vai se formando e mais forte ele fica. Tá? Ou seja, o seu cérebro é como se fosse a palma da minha mão. Né? Conforme ele está aqui, ó, você não está vendo quase nada, ele está liso. Conforme você vai lendo, é como se ele vai ficando forte, tá vendo? Ó, as linhas aparecendo. Então, conforme você vai lendo, mais forte ele vai ficando, mais musculoso ele vai ficando, né? E aí ele vai formando as redes que vão se formando, elas vão deixando o cérebro mais forte. Então, por isso que você tem que estimular. Quanto mais você estimula, mais forte ele vai ficando. Mais redes se formam, mais forte ele fica. No ato da leitura, por exemplo, o cérebro tem um papel fundamental, porque ele processa a informação através de uma rede que partes distantes e elas vão interagindo. Por isso que essas conexões elas vão se multiplicando conforme você lê, né? Conforme você estimula o seu cérebro. Antes de a gente falar desse slide, eu vou voltar um pouquinho quais são os níveis de leitor, tá? Segundo a avaliação aí de fluência leitora, os resultados que ela dá para a escola. Tá? A gente tem aí o leitor, pré-leitor, né, que é aquele que possui uma dificuldade muito grande na decifração do que está escrito. A gente tem o leitor iniciante, que é aquele que já venceu os desafios da decodificação, mas ele ainda tem aí uma certa... um baixo rendimento na leitura, ele lê silabado, ele lê com pouca velocidade, ele lê muito devagar. E por fim a gente tem o leitor fluente, que é aquele que lê já de modo automático. Tá? Ele realiza a leitura sem fazer grandes tropeços. Tá? Para que a gente chegue nesse leitor fluente e alcance a proficiência, a gente precisa passar aí por alguns processos. Vamos entender aí, tentar compreender um pouquinho. Aqui a gente tem um modelo de multiplicativo de leitura, que a gente chama. Então, a gente tem aí, o que significa isso? Para que o meu aluno consiga a compreensão leitora, que é o resultado final, ele precisa ter a identificação de palavra vezes a linguagem oral. Então, se eu tenho, o aluno identifica a palavra, ele também compreende a linguagem oral, eu tenho aí um produto final, né? A compreensão leitora, que é o meu resultado, a minha soma, satisfatório. Se um dos dois aí eu não tenho, falhou nesse processo, eu tenho um resultado final comprometido. Então, assim, eu preciso de ter esses dois elementos fluentes na minha memória, né, no meu cérebro, identificar as palavras e a linguagem oral, para que eu consiga compreender a leitura. É isso que torna um estudante fluente. Nesse slide aqui, nesse exemplo, a gente tem um estudante que identifica as palavras, mas a oralidade dele é prejudicada, ele não compreende a linguagem oral, né? Ele não consegue ler com fluência. Então, eu tenho a minha compreensão leitora prejudicada, né? Então, ele não é proficiente, ele não entra num aluno fluente e proficiente. Então, se qualquer elemento desse processo falhar, o resultado final não vai ser satisfatório, não vai ser bom. O processo de automatização da decodificação é essencial para a compreensão dos textos escritos. A decodificação ela precisa estar consolidada para que a gente possa, né, o aluno, o estudante possa avançar no desenvolvimento da leitura fluente e hábil. Segundo um escritor chamado Rasinski, o esforço cognitivo deve ser voltado para as estratégias de construção de sentido e no texto, não na decodificação de palavras.
A palavra escrita é a gaiola do som. Ler é libertar a palavra que estava enclausurada no papel. Palavras gostam de voar e ecoar o eco de seu pleno sentido sonoro. Quem disse isso foi Vado, um compositor alagoano. Ouvir a leitura do estudante possibilita averiguar se ele leu de forma precisa, expressiva e com velocidade. É a partir dessa atividade que o professor sabe o nível de proficiência. Então, nós, professores, precisamos instigar nosso aluno a ler, principalmente a ler em voz alta. A leitura oralizada nos ajuda a entender o que falta para esse estudante alcançar a proficiência. E quando os alunos ouvem a si mesmo e ao colega, eles percebem a prosódia, a entonação do texto, as pausas, as coerências, se eles estão lendo bem, eles comparam. Então, isso é muito importante. É importante saber o nível em que estão nossos estudantes, tá? Para que nós, professores, consigamos planejar ações pedagógicas eficazes e eficientes. Então, aquilo que eu falei desde o início. Eu sei que eu tenho um grupo de estudante que já é proficiente, que já é fluente, mas a gente vai ter em todas as turmas um grupo de estudante, alguns estudantes, e que seja um que não é. A gente tem que trabalhar, mas tem que trabalhar com todos. Eu não posso focar só naquele que não é e esquecer os que já são, né? Ou, como a maioria já é muito fluente, eu vou trabalhar só com eles e vou esquecer o que não é. Não, a gente tem que trabalhar com todos. Por isso que o planejamento de ações pedagógicas é muito importante nesse processo. A fluência, ela é importante para o desenvolvimento do estudante, do ser humano, do cidadão, não só a fluência, como também a proficiência leitora. Tanto a fluência quanto a proficiência, ela vai se dando aos poucos, conforme o avanço dos estudantes. À medida em que ele lê e que ele supera os seus tropeços e os seus esforços e toda a energia estão focados na compreensão, ele se tornou um aluno fluente, tá? Um leitor fluente. Então, nós precisamos formar leitores que compreendem o texto e que possuem a capacidade de extrair o sentido daquilo que foi lido, conectando com os seus conhecimentos prévios de mundo, tá? Todo aluno tem um conhecimento, então a gente tem que saber fazer que o aluno consiga fazer essa conexão, né, daquilo que ele está lendo com aquilo que ele já sabe. A gente vai apresentar aqui alguns dados, né, que, a meu ver, são bem preocupantes. Segundo o PISA, PISA é o maior estudo sobre educação no mundo. O Brasil possui baixa proficiência em leitura, matemática e ciência. Isso foi uma comparação feita com outros 78 países. Então, o Brasil está abaixo de 78 países no mundo. De acordo com os resultados da Prova Brasil e do SAEB, que avaliam a competência leitora dos estudantes brasileiros de 5º ao 9º ano do ensino fundamental e alunos do 3º ano do ensino médio, menos de 1/3 dos alunos alcança o nível adequado de leitura para a prova. Tá? Em 2016, a Avaliação Nacional de Alfabetização constatou que apenas 54,73% dos estudantes de 3º ano poderiam ser considerados fluentes. Gente, se um aluno, quando ele chega na etapa final da educação básica, ele ainda não alcançou um nível adequado de fluência, todo o aprendizado desse aluno está comprometido. Como que nós, professores, conseguimos seguir com as habilidades do currículo, né, se falta o essencial para esse aluno, a proficiência na leitura? Como se ensina matemática, história, química, geografia, filosofia ou qualquer outra área do conhecimento se o nosso aluno estagnou ali no processo da competência leitora, no processo basicamente de alfabetização, né? Isso é muito preocupante. Essas perguntas, elas devem nos atormentar, elas precisam estar nos incomodando, né? Nós não podemos deixar de pensar que todos nós temos responsabilidades com o desenvolvimento da proficiência leitora do estudante. Vocês sabiam que nas questões de interpretação de texto dos diferentes tipos de exames, como Prova Brasil, SAEB, Enem, vestibulares, alguns concursos públicos, o que se deseja avaliar é se o candidato desenvolveu a competência leitora necessária para ocupar a vaga, o cargo que ele está disputando? Então, e mesmo sabendo disso, a escola não contempla nem metade dos estudantes com a devida proficiência leitora. Gente, a gente não pode esquecer que cada barreira que o aluno não supera dará lugar a uma outra barreira ainda maior.
A gente não pode fechar o olho e pensar, não posso fazer mais nada. Meu aluno chegou no ensino médio sem a devida proficiência, sem a devida fluência, então quem sou eu para fazer alguma coisa? Não, a gente tem que parar, tem que fazer, não pode ser feito mais do mesmo. A gente tem que fazer coisas diferentes, a gente tem que mudar aí, né, o nosso método, mudar as estratégias, mas a gente tem que contemplar um número maior de estudantes que terminam o terceiro ano do ensino médio fluentes. Tá, e você me pergunta, estamos falando aqui de fluência, né, o que é fluência, o que é aluno fluente, mas do que é composta a fluência, né? Como que eu sei se meu aluno é fluente? A fluência ela é composta por um conjunto de ações, né? Para que eu tenha um aluno fluente, esse aluno precisa ter precisão na leitura, né? O que é precisão? É quando ele lê o texto de forma automática, ou seja, a decodificação das palavras ela é automática. Esse aluno ele precisa ter velocidade, com que se lê as palavras, ele já não lê mais silabando, ele lê rápido, ele não tropeça, né? E ele precisa ter prosódia. O que é prosódia? A prosódia é a entonação do aluno, né? É a entonação que ele utiliza na leitura, quando ele respeita as pontuações, ele faz as pausas, ele sabe dar a entonação de certas palavras, né? Ele entende de tonicidade das palavras, né? Os acentos e tudo mais. Um leitor fluente é aquele que lê com precisão, velocidade e prosódia, né? Isso que torna um leitor fluente. O leitor proficiente é aquele que lê com precisão, com velocidade, com prosódia e ainda compreende tudo que leu. Tá? Quanto mais automático é esse processo, mais proficiente é o leitor. Então, quanto menos esforço eu desperdiço para entender as palavras, para decodificar as palavras, esse esforço todo ele vai ser usado lá no final, na compreensão do texto. A gente tem aqui um trecho de um texto, né, da Universidade de Cambridge, que ele é utilizado em até algumas avaliações de fluência leitora. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Cambridge, não importa a ordem em que as letras em uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode estar uma total bagunça e você ainda poderá ler sem problema. Isto porque a mente humana não lê cada letra individualmente, mas a palavra como um todo. Um leitor experiente, ele lê esse texto sem dificuldade alguma, mesmo que as palavras estejam todas, as letras estejam todas misturadas, né? A gente mantém aí a primeira e a última em seus lugares e dessa forma o nosso cérebro é capaz de decodificar as palavras. Ou seja, o leitor fluente ele já possui um conjunto de estratégias cognitivas e metacognitivas para ler esse texto. Ele já desenvolveu habilidades linguísticas que são acionadas automaticamente a hora que eu olho aí para o texto, tá? O leitor fluente ele consegue fazer um elo entre a decodificação e a compreensão, né? Além de ele ler com velocidade, com prosódia e com precisão, ele consegue fazer esse entendimento do texto sem inferência, mesmo as letras estando aí bagunçadas, né? Só tem a primeira e a última no seu lugar. Para melhor entendermos esse processo aí, esse processamento cerebral da compreensão da linguagem, a professora Sandra ela vai explicar um pouco sobre todo o processo, né, que a gente chega na compreensão da leitura mediante a um gráfico chamado gráfico de cordas. Através desse modelo chamado de gráfico de cordas, vemos as habilidades essenciais que se relacionam pelo reconhecimento das palavras e a compreensão da linguagem, com a devida importância da automatização. Isso quer dizer que a decodificação, como já vimos, a consciência fonológica precisam ser cada vez mais rápidas e automáticas. É o reconhecimento visual das palavras sem muito esforço. A energia despendida, ela deve estar voltada para o entendimento da linguagem. E este entendimento, ele vai abranger o conhecimento prévio de fatos, conceitos, do vocabulário, sentido das palavras, da sintaxe, construções, semântica, o sentido, o significado e morfologia, a estrutura, que são a estrutura, a configuração, a organização da língua, ao raciocínio verbal, que possibilita a realização de inferências, identificar o sentido de metáforas,
símbolos e representações, e a partir dessa velocidade alcançada, o leitor conseguirá direcionar toda a energia para o processo cognitivo na compreensão do texto e então caminhar para a leitura fluente. E nesse estágio, ele já ultrapassou a baixa fluência, que significa pouca compreensão daquilo que está sendo lido. Segundo os pesquisadores Melanie Kuhn e Steven Stoll, 2003, a atenção despendida em uma atividade é necessariamente atenção indisponível para outra. A gente já sabe o que é necessário para avançar no desenvolvimento de uma leitura fluente. Tá? É necessário o quê? Que o processo de decodificação esteja plenamente consolidado, né? Assim, a gente vai automatizar todos os processos de reconhecimento de palavras, a gente trabalha mais nos processos cognitivos envolvidos na compreensão do texto. Então, quando a gente percebe que um aluno não lê com fluência, a gente sabe que ele vai precisar de muita energia, ou toda a energia cerebral, para apenas decodificar as palavras, e assim ele acaba não tendo energia suficiente para entender o texto, né? Quanto maior a quantidade de energia despendida na decodificação, menos energia ele vai ter disponível para a compreensão, tá? A gente precisa então desenvolver o quê? A decodificação das palavras de forma automática, ok? É isso que a gente precisa. A gente precisa destacar que quando um leitor, né, quando a gente percebe que o nosso aluno não consegue realizar a compreensão daquilo que está sendo lido, o que a gente deve fazer? Oferecer novamente a mesma leitura, só que em partes menores. Então, se eu tenho, no caso de um texto, eu vou oferecer o quê? Frases, né? Porque assim, ele lendo em pedaços menores, ele vai conseguindo ativar esse processo, ele vai conseguindo, é como se ele estivesse fazendo um treino, ele está treinando para que ele consiga compreender o texto. Ele vai treinando naquele mesmo texto e em uma hora ele vai conseguir chegar no nível de automaticidade na decodificação e, consequentemente, ele vai chegar a alcançar a compreensão. Quais são as estratégias, né, para o desenvolvimento da leitura fluente? Primeiro, a gente tem que pensar que os estudantes eles precisam de um modelo de leitor. E se espera que esse modelo seja você, professor, né? Pense que a modelagem de leitura de um adulto fluente é essencial para que o estudante desenvolva elementos técnicos da prosódia. Então, leia sempre em voz alta, tá? Faça leituras compartilhadas, vá incentivando os alunos a lerem de forma individualizadas, em grupo, promova rodas de leitura, explore diversos momentos de leitura com seus alunos e lembre-se de que a responsabilidade desse processo em sala de aula é de todos os professores. O professor deve ser um modelo para o seu aluno. E a gente vai deixar alguns exemplos de atividades, né, para vocês desenvolverem com os alunos. Pensem que as atividades de leitura para a fluência, elas não se relacionam com atividades que o aluno precisa decorar textos, não. As atividades, né, para a gente desenvolver a fluência do leitor e instigar os que já são fluentes a melhorarem, elas precisam ser atividades em que a leitura seja o foco, a proposta central da atividade, tá? Então, por exemplo, eu posso criar um telejornal, explorando todos os aspectos prosódicos da notícia, né? Aí eu trabalho a entonação certa para determinadas notícias. Então, como dar uma notícia, né? Como instigar a curiosidade na hora que eu estou na notícia, fazer a manchete e tudo mais. Eu posso trabalhar leitura dramática, que também é chamada de teatro lido, né? Nesse tipo de atividade, o ensaio ele deve ocupar um lugar de destaque. Por quê? Porque uma vez, para que eu ensaie, é necessário eu ficar repetindo aquilo várias vezes, né? Para que eu possa apresentar. E aí, o ensaio é que vai atingir o propósito da fluência, né? E aí a intenção é que eu garanta a fluidez aí na minha leitura. Eu posso fazer um sarau, né? E aí no sarau, aconselho vocês a escolherem, né? Selecionar um único gênero, por exemplo, a poesia, contos. E aí a apresentação, ela pode ser uma apresentação de grupos, né, ou várias pessoas, ou individual, a gente pode fazer um evento na escola. Posso fazer uma roda de leitura, né, e na roda de leitura, normalmente eu vou estimular os alunos a falarem sobre o que já leram, sobre o que eles gostam, eles vão socializar as suas leituras, e aí é indispensável que você também, professor, participe deste momento,
né? Que você fale das suas leituras, que você fale quanto você gosta de ler, dos livros que você gostou e tudo mais. Fazer leitura silenciosa também, mas sempre com orientação do professor. Então, o professor organize aí a turma para fazer leituras silenciosas de textos, oriente a buscar informações, né, o que é essencial, a chamar atenção para algumas partes. E, por fim, né, o ideal é que os alunos socializem as leituras que eles fazem individual, né, que haja momentos em que o aluno ele lê o que ele gosta, ele faça leituras do que ele gosta. Proponha fichas de leituras, né, nas quais cada aluno divulga as suas leituras pessoais, mas sem colocar todo o contexto, fazer um resumo do livro, por exemplo, né? É aquilo que eu falei no começo. A leitura, ela tem que ser o foco, né, central dessa atividade. Então, o foco é ele ler, né, não ele escrever. Então, assim, não ficar pedindo resumos grandes, né? Mas ali colocar algumas informações, né? E que essas informações elas sirvam de engate para despertar a curiosidade dos outros alunos. O ideal é que o professor promova sempre uma relação positiva com a leitura e ofereça diversos tipos de leitura, né? Porque daí dessa forma os alunos eles vão se encaixando em determinados modelos, eles vão percebendo qual é o gosto, o que eles mais gostam, eles vão aprendendo a procurar o tipo de leitura que eles querem, né? A fazer uma melhor compreensão, a socializar. Quando ele socializa o que ele leu, ele está praticando aí a compreensão do texto, né? Porque eu só consigo socializar se eu entendi o que eu li. Se eu não entendi, eu não vou conseguir socializar. Então, isso é muito importante, né? Esqueça a escrita. O foco é a leitura, né, para essas atividades. No site do MEC, né, se vocês entrarem lá, vocês vão ver sobre o PNA, que é o Plano Nacional de Alfabetização. Esse plano foi criado em 2019 e, na época, ele foi criado com uma meta de tentar erradicar lá o analfabetismo até 2024. Claro que em 2009 não se contava aí com 2 anos pandêmicos, né, de pandemia, então eles vão ter que refazer aí, né, rever essa meta de até 2024, provavelmente. O Plano Nacional de Alfabetização, para eles, a fluência ela é desenvolvida em sala de aula, tá? Pelo incentivo à prática de leitura de textos em voz alta, individual e coletivamente, acrescida da modelagem da leitura fluente. E a modelagem, como a gente já falou, é de quem? É do professor, né? O professor é o modelo de leitor fluente que o aluno tem mais vivamente, né? É na escola que ele tem mais contato com a leitura. Então, nós também precisamos pensar que o fato de ler muito não é suficiente, não é ficar lendo e fazendo o aluno repetir, reler, para ele compreender. É necessário o quê? É necessário a gente pensar no tipo de texto que a gente está passando, né? No vocabulário que a gente está oferecendo para o aluno, né? No tamanho de letra. Esses elementos, embora eles sejam essenciais no texto, eles também podem dificultar, depende do nível do meu leitor, a compreensão de um texto, tá? E o professor, ele precisa constantemente avaliar a competência leitora do aluno. Por que eu preciso avaliar isso? Para verificar até que ponto essas habilidades da leitura foram desenvolvidas durante toda a vida escolar. Assim, não fazer avaliações de fluência leitora, como é a avaliação da SEDUC, que vai acontecer agora, né? Como você tem no início da nossa TPC, que contempla alunos do segundo, terceiro e sextos anos dos anos finais. Não, avaliação constante. Ver o aluno lendo, ver como ele se desenvolve na leitura, né? Às vezes ele também não quer ler, a gente tem que dar o espaço, mas a gente tem que incentivar, né? Não é assim, não quero ler, então tá bom, não vou te chamar mais, nunca mais, você não precisa ler em nenhuma das minhas aulas. Não, eu vou sempre estar estimulando, vou chamando os outros, vou fazendo, vou tentar sempre ter relações positivas, né? Não posso obrigar neste momento, né? Se eu quero fazer esse desenvolvimento com o aluno, eu não vou obrigar, mas eu vou estimular. Isso é importante e sempre avaliar. Esse aluno, ele conseguiu evoluir, ele está estagnado, esse já lê bem, mas eu tenho sempre que estar aí instigando ele, né, para ele melhorar. Então, isso que é o importante. Qual a importância da leitura no ensino médio? Por que ela é tão importante no ensino médio? Na verdade, ela é importante em todas as fases da educação básica, né? Não só no ensino médio.
Então, a gente não pode esquecer da importância dela em todas as etapas da escolarização. É que no ensino médio, a gente precisa ter imagina-se, espera-se que tenha um maior número de leitores fluentes. Então, a gente tem que criar atividades voltadas para desafiar esse estudante, tá? Então, eles já são fluentes, então a gente tem que desafiar. Então, as ações, elas têm que estar muito bem planejadas e elas têm que atender os estudantes mediante a todas as suas necessidades. Então, vai ter aquele que sabe mais, aquele que sabe menos. Então, essa TPC, ela foi criada nesse sentido, né? Da importância da gente continuar instigando esse aluno na fluência, né? Ele continuar sempre evoluindo, né? Não assim, eu já sei, parei. A literatura, ela tem apontado a leitura como uma das mais importantes habilidades cognitivas. O ato de ler é de fundamental importância para a inserção plena do indivíduo na sociedade. O leitor, ele tem que interagir com o texto. Segundo Bakhtin, em sua obra, ele acentua priorizar a leitura do texto e desenvolver habilidades de leitura em todas as aulas. E para isso, a gente deve utilizar textos que dialoguem entre si. Utilizar textos de diferentes épocas, de diferentes autores, a fim de que os estudantes eles possam fazer comparativos, eles podem compreender relações de cultura. É claro que se a gente está falando de alunos que já compreendem bem um texto, tá? Texto que consegue fazer uma relação entre culturas do presente e do passado. Então, isso é muito importante. Determinados autores, né, como que os temas mais comuns, principalmente um aluno no ensino médio que tem aí as aulas de literatura. Então, é muito importante que se explore diferentes contextos de leitura, diferentes textos, diferentes tipos de autores, diferentes gêneros textuais para o nosso aluno. E aí, assim, a gente vai desafiando os leitores fluentes, né? Então, o que a gente precisa para desafiar? Praticar leituras variadas, utilizar diferentes gêneros textuais, trabalhar textos que tragam curiosidades científicas relacionadas a diferentes áreas do conhecimento, criar situações que motivem a aprendizagem, disponibilizar materiais de leituras de fácil acesso e explorar momentos de leitura significativos, tá? Os leitores fluentes, eles precisam ser constantemente desafiados. Não devemos abandoná-los em hipótese alguma, porque eles já são melhores, porque eles já estão bons. Não, eles precisam ser constantemente incentivados, tá? Não é porque a avaliação de fluência também não se dá agora, ela só vai se dar no 6º ano, né, do ensino, do último ano é o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, é que não é necessário falar sobre fluência leitora com os docentes do ensino médio. É tão importante quanto, porque a proficiência ela vai se dar a partir da prática, né, e da exploração de momentos significativos de leitura. Então, incentivem seus alunos, né, leiam com eles, mostrem que você lê, leva seu livro, andem com livros pela escola, mostrem para os alunos que vocês também são leitores, né? Aqui a gente deixa as nossas referências bibliográficas, tá? A maior referência foi a formação que tivemos sobre fluência e leitura pela plataforma CAED. E aí depois a gente teve algumas pesquisas aí em alguns sites, com pesquisas já, teses de mestrados, doutorados. Tá? Então, se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, aqui tá as nossas referências bibliográficas. Ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter asas, caminhar sem tirar os pés do chão, sonhar acordado, navegar em um mar de palavras, soltando a imaginação. Esse trecho foi escrito por Alice Ferreira. Bom, eu agradeço, né? Nós agradecemos a presença de todos vocês, colegas professores. Esperamos ter contribuído para a formação de todos. Esperamos também que você, professor, se deleite com o prazer da leitura e consiga despertar e mediar nossos estudantes para que eles também descubram esse universo. Caso vocês desejem se aprofundar mais no assunto, né, das avaliações da fluência leitora, que acontecerá em breve aí na sua escola, entre em contato conosco do Núcleo Pedagógico, tanto eu, Tatiana, quanto a professora Sandra, né, a PEC Sandra, a gente vai te atender. Nós desejamos um bom dia a todos
e um até breve.